atividade 5. É uma atividade que é bem pequena, ela contém só 8 questões, mas é uma atividade que tem uma proposta aí na questão número 9 de fazer um pequeno resumo, né, sobre o que foi o romantismo. Então, essa correção aí, ela está sendo disponibilizada agora no canal WACP na rede, com o intuito aí de vocês olharem e acompanharem para ver se vocês realmente conseguiram acertar e está correta a atividade de vocês. Bacana? Então, gente, a atividade número 5, ela começa com um textinho de Canção de Exílio. E só para a gente contextualizar, nós estávamos estudando lá no primeiro bimestre a escola literária Romantismo, né? Com as 3 gerações e tal. Primeira geração, quem lembra, nacionalista ou indianista. Segunda geração, ultrarromântica, ou considerado como mal do século. E a terceira geração, a poesia social, né? E também conhecida como a geração condoreira, né? Que foi onde foi tratado a questão da abolição, né? O poema negro, né? Que trabalhava ali a ideia da escravidão também. É muito, muito importante esse período na história aí do romantismo, beleza? Gente, Canção de Exílio, musiquinha, poema que todo mundo conhece. Se tiver uma necessidade de vocês pararem e dar uma lida no texto, o texto está aí. E a questão é justamente essa, que é de marcar verdadeiro ou falso. Questão número 1. O advérbio é a classe gramatical da palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, raramente modifica um substantivo. É uma palavra invariável que indica a circunstância em que ocorre a ação verbal. No poema, os advérbios lá e cá representam Brasil e Portugal respectivamente, ou seja, em ordem, eles representam Brasil primeiro e depois Portugal. Vamos olhar aqui, ó. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Lá representa Brasil, então primeiro deu certo. Sem que eu desfrute os primores que não encontro eu cá. Cá onde? Portugal. Respectivamente, lá Brasil, cá Portugal. Automaticamente essa resposta ela é verdadeira, viu, gente? Lá no finalzinho, como não tem como colocar aqui, aqui verdadeiro ou falso, depois eu vou colocar no finalzinho as respostas, né? Verdadeiro ou falso para vocês, beleza? Número 2. As características principais românticas expressadas pelos sentimentos do eu lírico, sobretudo em relação à natureza brasileira, Palmeiras, Sabiá e nacionalismo, percebe-se nesse sentido uma exaltação da pátria nacional e ufanista, pois nossos primeiros românticos entenderam que sua opinião era fundar uma identidade brasileira. Gente, isso é verdadeiro ou falso? Isso, número 2, verdadeira. Por quê? Porque o romantismo ele tentou criar essa identidade nacional, né, essa identidade brasileira. Por isso eles buscaram lá no nacionalismo, no ufanismo, na poesia indianista, tratando o índio como herói. Foi essa tentativa de buscar uma identidade brasileira. Então a número 2 está corretíssima. Número 3. O poema Canção de Exílio, por retratar a característica como a exaltação da natureza brasileira, patriotismo, pertence ao arcadismo brasileiro? Não, ele pertence ao romantismo, primeira geração basicamente, a geração ufanista, nacionalista, né? Então esse poema ele não tem características de arcadismo não. Então, número 3, errada, seria falsa, é falsa. Número 4, tem um textinho aí de Álvares de Azevedo, e a gente vai ler aqui agora para saber o que está pedindo sobre esse texto. Sobre o romantismo brasileiro, de modo geral, os poetas têm uma visão da mulher de forma real. Opa! Aqui já me dá uma incerteza, porque os românticos eles não têm uma ideia real, né, da mulher, ele tem uma ideia idealizada. Não idealizada, já teve uma contradição. No poema, observamos que a mulher aparece frequentemente na poesia de Álvares de Azevedo como figura inacessível. Sim, ela aparece como uma figura inacessível, mas ela não aparece como uma mulher de forma real. Então, número 4, falsa, beleza? Número 5.
de voltar ao primeiro beijo, também um textinho, se tiverem a necessidade de ler, dá uma pausa no vídeo, vai lendo o texto. Nós temos aqui a número 5. No desfecho dessa crônica, fica evidente que Sérgio descobriu que o primeiro beijo dura para sempre, ou era assim que ele queria acreditar. Então, essa é verdadeira, fica muito clara, isso é uma resposta que está explícita no texto, principalmente ali no último parágrafo. Então, número 5, verdadeira. Número 6. As reticências podem marcar, muitas vezes, uma suspensão da frase, devido muitas vezes aos elementos da natureza emocional. No trecho, eu nunca esqueci o nosso primeiro beijo. Lembra? Na porta da minha casa, depois do cinema. Reticências. Lá do quarto parágrafo. As reticências sugerem um desânimo? Não, ela não sugere um desânimo. Quando a gente lê lá o texto, ela sugere mais uma pergunta, uma reafirmação, né? Uma tentativa de ouvir, né? De que o outro fale com essa pausa, mas ela não sugere em momento nenhum uma dúvida. Então, a número 6 é falsa. Número 7. De forma ampla, fato é aquilo que aconteceu, enquanto a opinião é o que alguém pensa do que aconteceu, uma interpretação dos fatos. No trecho, em uma frente, um em frente ao outro, no corrimão da colunata. Há uma opinião? Não, isso aqui é um fato. Um em frente ao outro, não é uma opinião. É um fato, né? Eles estavam um em frente ao outro. Então, número 7 não é opinião, é fato, então é falsa. Número 8 e última, na frase forma um cenário fantástico. A palavra destacada pode ser substituída por maravilhoso? Forma um cenário maravilhoso. Então, pode sim. Então é verdadeira, viu? Onde é que está aqui? Vamos identificar aqui no texto, só para a gente ver como é que ficaria. Ele tem oásis de verdade e forma um cenário maravilhoso que se encontra delicadamente com o Oceano Atlântico. Então, poderia sim trocar 8, verdadeira. A número 9, gente, vocês iriam fazer um pequeno resumo. Esse resumo ele teria que ter, no mínimo, 30 linhas. E vocês iriam mencionar, na verdade, iriam fazer um resumo mesmo de tudo que a gente já tinha estudado em sala. Por exemplo, o que foi o romantismo? Que tal, qual essa escola literária, como essa escola literária surgiu, qual era o contexto histórico e quais foram os principais acontecimentos da época. Era o primeiro ponto. Quais temas predominam entre os escritores românticos? Quais eram as principais características do romantismo? Na época, quais eram as gerações românticas? Aí a gente lembra que tinha 3 gerações românticas, cada uma tinha um autor, né? Tinha um escritor, tinha um poeta que representava. E quais escritores fazem parte de cada geração? Na prosa, quem são os principais escritores e quais as principais obras? Lembra disso aí? Era para fazer um resuminho de 30 linhas e a gente já fecharia aí a atividade número 5, beleza? Gente, é nóis. Até a correção da atividade 6, 7, 8, 9 e 10.